Amados irmãos e amigos, quero vos cumprimentar nesta manhã com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que vocês todos possam ter um ótimo dia na presença do Senhor nosso Deus. Nesse momento são 9h46 da manhã deste sábado, dia 23 de dezembro de 2023. Mais um ano já está indo embora, o ano de 2023, não é? Chegamos ao mês de dezembro e até aqui, como disse Samuel naquele tempo, diante de todo Israel, até aqui falamos também hoje, o Senhor nos ajudou. E estamos de volta para continuarmos o nosso estudo, a tecnologia de Deus, versando sobre a Grande Babilônia. Parte 4, tópico 3 hoje, e divisão 1, versando sobre as sociedades secretas. Já comentamos algo sobre os templários, também algo sobre os cavaleiros, não é? Ali dos Estados Unidos, que seria a aula de número 2, não é? Os Cavaleiros de Colombo. E hoje, Sociedades Secretas 3, estaremos falando sobre os jesuítas e você pode perceber aí divisão 1, porque estaremos versando, não é, 2 aulas sobre os jesuítas devido ao grande compêndio. Então, fique firme, porque Deus vai abençoar você grandiosamente através desses estudos. Gostaria que você, no momento que estiver participando desta programação, não parasse pela metade a aula. Escute até o fim e depois você tire as suas conclusões. Estaremos falando de fatos bíblicos, históricos e científicos aqui. Amém? Então, fique firme, porque Deus tem esclarecimentos profundos para o seu coração. Amém? Então vamos lá. Vamos ler aqui a palavra de Deus em Apocalipse, no capítulo de número 17, o versículo de número 5, como sempre o fazemos em nossas lives, em nossos estudos. E a Bíblia Sagrada diz em Apocalipse 17, 5: E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Amém? Então veja bem mais uma vez o versículo 5 de Apocalipse 17. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Gostaria de lembrar a todos que nós sempre estamos tentando fazer as aulas dentro de 30 minutos. E é o que desejamos fazer hoje, para não sermos cansativos aos irmãos e também porque tem muito material e nós precisamos organizar. Segunda parte que gostaria de frisar antes de iniciarmos aqui algum comentário é que estamos fazendo postagens rotineiramente em nosso canal, via Twitter, Facebook, não é? Instagram e também pelo YouTube. O YouTube tem sido um canal mais dificultoso, não sei se ele tem disponibilizado para as pessoas que estão inscritas no nosso canal, não é, para o público, devido à mensagem que nós estamos levando. E ela com certeza vai trazer um grande despertamento para o público, pois estamos falando sobre algo que estava segredado da igreja e também de muitos no mundo. E estamos aos poucos, através das postagens, aqueles que estão nos acompanhando, vagarosamente vocês poderão estar estudando aí também, quer dizer, com bastante cuidado, acompanhando as nossas postagens, vocês estarão aprendendo profundidades que serão, com o passar do tempo, entendidas. E hoje você vai começar a entender alguma coisa a mais. Nós vamos dar um passo a mais. Amém?
Estude a aula 1, se você não teve oportunidade, também a aula de número 10, não é? Quando nós estamos falando alguma coisa sobre a Bíblia e a teoria da relatividade de Albert Einstein, e dizendo que ela está na Bíblia, não é? Ok? Então vamos hoje, dando essa iniciação aqui, vamos hoje então continuar aqui, porque o nosso tempo está correndo, e o nosso tema hoje aqui é Sociedades Secretas, né? Parte 4, tópico 3, os Jesuítas, divisão 1. Quem foi o fundador dos Jesuítas? Está aí a foto dele, foi Inácio de Loyola, né? Chamado pela Igreja Católica, não é? Como Santo Inácio de Loyola. Mas o interessante é a pergunta: quando surgiram, não é, os jesuítas, fundados por Inácio de Loyola? Eles surgiram, não é, foi uma ordem religiosa criada em 1534 por Inácio de Loyola, não é, que se tornou um padre, e ela foi oficialmente reconhecida pelo Papa Paulo III em 1540. Então, os jesuítas, eles tinham a nomenclatura, ou conhecidos como a Companhia de Jesus. Eles eram um órgão, uma ordem religiosa vinculada à Igreja Católica, não é? Que tinha, em primeiro ponto, o objetivo da pregação do Evangelho no mundo. Mas não foi isso que aconteceu apenas na verdade, ok? Mas essa era um dos objetivos dos jesuítas, a pregação do Evangelho pelo mundo. O objetivo da sua fundação, não é? Qual foi o objetivo da fundação dos jesuítas? Então, Inácio de Loyola, fundador da ordem, que foi posteriormente canonizado pela Igreja Católica, após se recuperar de uma lesão de guerra, dedicou-se à vida religiosa e, juntamente com alguns seguidores, fundou a Companhia de Jesus, né, com o objetivo de combater a disseminação do protestantismo e promover, não é, a ortodoxia católica. Então, estamos vendo aqui os objetivos. Já havíamos falado alguma coisa anteriormente, de que eles queriam pregar o Evangelho no mundo, mas não ficou apenas nisso, porque no tempo de sua fundação, né, e também do seu sancionamento no Concílio de Trento, pelo Papa ali, o seu reconhecimento pelo Papa Paulo III em 1540 no Concílio de Trento, nós vemos que estava acontecendo a reforma protestante, né, iniciada por Lutero na Europa, e o ambiente estava quentíssimo por todos os lugares onde o protestantismo estava ajuntando adeptos de todos os lados, de todas as classes sociais, né? Enquanto outros papas estavam apenas preocupados com a sua família, o erigir a cidade de Roma, o embelezar a cidade de Roma, e isso tudo era visto pela população como algo que precisava de ser reformado. A visão papal, a visão da igreja, não é, da Babilônia, precisava ser reformada. E nisso surgem pessoas até mesmo dentro da própria igreja que queriam essa reforma. E dentre elas, não é, se levanta Teresa, que trabalhou na área interna dentro dos monastérios, não é? Uma mulher chamada Teresa, e ela era carmelita, não é? E ela
se atém a uma reforma dentro dos monastérios. Mas agora surge, como nós estamos estudando hoje, Inácio de Loyola, e enquanto Teresa trabalhava na parte interna, ele, com o grupo que havia levantado e o seguido, e também reconhecido pelo Papa, trabalhavam na área externa, ok? Preocupados com a pregação do Evangelho pelo mundo e também com o combate à disseminação ao protestantismo que estava crescendo e muito em toda a Europa, ok? E eles queriam fazer com que o povo voltasse a confiar e crer na ortodoxia católica. Amém? Então, citei alguns fatos importantes. Você que está estudando com profundidade e quer aprender, não é? Não dá para a gente versar muito sobre a mulher aqui que eu coloquei o nome dela, Teresa, mas você pode procurar aí, não é? Ela que fazia parte como carmelita e estava preocupada na área interna dos monastérios, enquanto os jesuítas, fundados por Inácio de Loyola, preocupados na área externa, ok? E uma das suas funções, além de pregar o Evangelho, seria o combate à disseminação do protestantismo, ok? Então, praticamente, os jesuítas funcionaram como um braço militar dentro da Igreja Católica. Amém? Eu não vou entrar em alguns assuntos hoje, ficará para a divisão número 2, mas vamos prosseguir. A insígnia, você está vendo aí, a insígnia conhecidíssima dos jesuítas, IHS, com a cruz em meio ao H. Preste atenção agora nesta imagem, porque hoje praticamente estarei versando e falando alguma coisa sobre ela. A insígnia dos jesuítas, o conhecidíssimo IHS. Quando nós estamos falando aí sobre a Grande Babilônia, nós precisamos entender algo. Que existem dois lados. Quando nós estamos falando sobre a Grande Babilônia, estamos falando sobre sociedades secretas. Eles caminham juntos. Preste atenção no que eu estou te explicando. Então, existe o lado externo da sociedade secreta, e esse lado externo é utilizado o catolicismo. Ok? E segundo esse lado externo, conforme alguns intérpretes, as iniciais IHS simbolizam Jesus Salvatore Homens, quer dizer, Jesus Salvador dos homens. Ok? E esse catolicismo, ele exibe a figura da Trindade, conhecida por todos como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas quando você fala de Babilônia, mãe das prostituições da terra, como está escrito aqui, falado pelo próprio Deus, existe também o lado interno, ou o círculo interno de apresentação, não é? Que é místico, esotérico e oculto. E segundo esse lado interno, místico, esotérico e oculto, essas iniciais iriam apontar para Ísis, Horus e Sete, que são a trindade praticamente egípcia que coordenava uma das primeiras religiões do mundo, a religião egípcia, e que nós já comentamos desde a aula de número 1, as 7 cabeças, iniciando pelo Egito e encerrando com o 7º reino, os 10 dedos.
Então, para o lado interno desta sociedade secreta, essas iniciais simbolizariam Ísis, Horus e Sete, subentendendo que a trindade egípcia era constituída por Horus, Ísis e Osíris, ou Sete, ok? Então, você pode observar aí que existe um deus feminino e dois deuses mitológicos aí, do panteão de deuses da Babilônia, dois deuses masculinos. Você já está entendendo aonde eu estou querendo chegar. Então, com o passar, aula de número 1 sobre a Grande Babilônia, com o passar dos anos, esses nomes foram sendo mudados. Ok? E em conformidade com as lideranças governamentais que regiam o mundo, esses nomes desses deuses foram sendo mudados, foram sendo ajustados conforme a crença, ok, desses governos que dominavam o mundo, mas sem nunca deixar de ser a Grande Babilônia, ok? Os nomes, as nomenclaturas mudam, são muitas, mas, não é? Sempre sendo ela no final, a Grande Babilônia. Continuando, quero também trazer aqui um gráfico a todos, não é? Das trindades utilizadas no mundo desde os tempos antigos, e está aí para você depois poder ter o material e estudar também, não é? A gente pode ver aí, já comentei aqui sobre o Egito, a Grécia era composta por Zeus, Maia e Hermes, não é? Na Índia, Brahma, Vishnu e Shiva, sempre na maior parte das vezes dois deuses masculinos e uma deusa feminina, ok? Em Roma, qual era o triunvirato dos deuses de Roma? Júpiter, Juno e Minerva. Júpiter, Juno e Minerva, não é? Você pode ver aqui esse triunvirato aqui, ó, bem na área de Roma. Júpiter, Minerva e Juno. Sempre dois deuses na área masculina e um deus feminino. Ok? Então, você vai poder estudar depois aí na Suméria, não é? No meio dos zoroatrismo, que eram os medos persas, né? Os deuses também astecas, maias, enfim. Isso é apenas para a gente poder entender que em outros povos e em outros países e com outras culturas, embora culturas, povos, línguas diferentes, sempre foi cultuado a questão dos três deuses principais, uma trindade, não é? Idólatra. Isso varrendo toda a face da terra. E não é diferente, então, na questão da Grande Babilônia. E a gente pode observar aqui que o deus principal de Roma era Júpiter, né? E eu quero mostrar para vocês aqui a figura que está dentro do Vaticano, a figura de Júpiter, chamada agora por eles de Pedro. Então, Júpiter é Pedro. Se Júpiter era o principal dos deuses romanos, ele não poderia deixar de ter o seu lugar na Grande Babilônia. Então eles transliteraram este nome para Pedro, e ele está ali na Basílica do Vaticano. Note, eu coloquei aqui do lado aqui a figura de Zeus, muito parecido. Um dos pés à frente, como está aqui, a estátua de Pedro, segundo creem.
Mas você pode observar as semelhanças entre Zeus, o Zeus grego, e a estátua de Pedro, que está erigida pelo Vaticano ali, e com o pé muito beijado. Agora é o seguinte, é importante nós lembrarmos como a grande Babilônia trabalha, mudando as nomenclaturas de seus deuses conforme o tempo, mas nunca deixando de ser a grande Babilônia. E nós não podemos esquecer de que, falando de uma sociedade secreta, ela tem dois lados. O primeiro lado é o externo. E todas as vezes que alguém for falar do lado externo, ele vai utilizar o catolicismo. E a trindade que vai imperar é o Pai, Filho e Espírito Santo. Mas é apenas de fachada. Porque as pessoas não entenderão o lado interno que os rege, que é o místico, esotérico e oculto. E que traz, não é? A adoração de ídolos e da trindade maligna, onde Deus não está presente. Ok? Então estamos falando aqui sobre a insígnia dos jesuítas, IHS. E que vocês podem ver aqui, segundo eles, existe uma cruz e também os 3 cravos. Prosseguindo no nosso estudo, vamos correr, o tempo está passando, mais sobre a insígnia dos jesuítas, IHS. Está ao lado de vocês aí, não é? Uma insígnia, não é? Da maçonaria. Preste bem atenção. De um lado, o IHS envolvido por este círculo que praticamente parece o sol que brilha. E do outro lado aqui, do símbolo da maçonaria, também um círculo com as luzes que também arremetem para este mesmo símbolo dos jesuítas. Preste bem atenção nisso, porque isso daqui será um material para as próximas aulas futuras, se Deus nos permitir que façamos. Então, note como elas são praticamente iguais. A única coisa diferente que você vai observar é o triângulo com o G no meio. E se você já esteve no meu canal, já esteve estudando comigo, você vai ver, eu já falei, uma das coisas da simbologia do G. Procure lá, tá bom? Então, vamos lá. A aparência entre o símbolo dos jesuítas e o símbolo da maçonaria, mudando praticamente apenas a letra G. Olhe só aqui, o triângulo, não é? E você pode observar também aqui nos cravos. Se você fizer a ligação entre os cravos aqui, que eles dizem que esse daqui é o símbolo dos cravos, da cruz, você vai ver também que o triângulo está aqui. Preste atenção nisso. Prosseguindo, esse símbolo é encontrado também nos artefatos utilizados pelo Papa aí, nas suas roupas. Olha lá o símbolo que ele usa bem no peito, pois ele é um jesuíta. Ok? Agora vamos aqui um pouco mais para frente, a aparência entre o símbolo dos jesuítas e o da maçonaria. Vamos um pouco mais para frente, isso daqui é coisa seríssima que eu estou explicando para vocês hoje aqui. Olhe só, dentre todas as simbologias aqui, futuramente vocês conhecerão, tá bom? Mas hoje estamos iniciando o conhecimento dessas realidades através do símbolo dos jesuítas. Preste atenção aí, o compasso, não é? Você vê aqui o V e o outro V, e o símbolo G da maçonaria é muito conhecido, e você também pode ver aqui o símbolo dos jesuítas, só que ele está deitado, ele não está de pé, ele está deitado, e em vez do sol que brilha, como está aqui representado pelos, né? Representado aqui
pela iluminação na loja maçônica do seu símbolo, ele é representado por essas láureas. Veja bem aqui. E olha só aqui a figura do triângulo. Presta atenção nisso. A figura do triângulo, como se fosse um rabinho puxado aqui do círculo para baixo. Ele sai como que se do meio do círculo para baixo. Então, eles estão juntos. Preste atenção. Eles estão juntos. Tanto o símbolo da maçonaria quanto o símbolo dos jesuítas. Vamos ver aqui mais para baixo. Essa parte vai ser uma parte importantíssima para você entender o que eu estou querendo dizer. Não saia da live. Preste atenção. Aguce o seu entendimento agora. Ainda mais. Eu postei esses dias atrás alguma coisa sobre um show que a Madonna fez em 2019. Paz, meus senhores, dentro de Israel, em Tel Aviv. 2019, um pouquinho antes aí de iniciar a Covid. Não é? Preste atenção. E no final da sua apresentação, você vai encontrar essa imagem aqui que vocês estão vendo. E eu comentei alguma coisa sobre ela. Você pode ver aqui o símbolo da Babilônia, de cabeça para baixo. Depois você vê para cima também a foto do opositor, que você vai ter aqui. Eu vou fazer um comentário maior sobre essa foto aqui, essa imagem. E você vê também essa construção aqui também, que é uma imagem que é projetada, não é? Isso daqui não acontece por acaso, é tudo milimetricamente já organizado antes de ser feito. Ok? Você vê essa imagem aqui dessas colunas, não é? Com essa viga que ultrapassa de um lado para o outro. E a pergunta é: o que vem significar essas vigas? A resposta você vai ter agora. Essas duas colunas, junto com essa viga, simbolizam o H. O H dos jesuítas. Preste atenção nisso, porque não tenho dúvida nenhuma do que eu estou explicando para vocês. O H dos jesuítas, como você está vendo aqui. Você está observando que nesse H existe uma cruz bem no meio. Ela está para cima. Mas no show, eu vou mudar até a imagem aqui para você, para nós termos uma melhor visão. Muito bem, aqui está melhor, né? Mas no show, essa cruz está ligada à viga, mas de cabeça para baixo. Olha aqui a cruz. Então está revelado o que eles estão querendo transmitir para o povo subliminarmente. Olha aí, o H da insígnia dos jesuítas. E com ele, a cruz que está coligada. Se você virar essa imagem de cabeça para cima, você vai ter o H com a cruz coligada. Tudo isso foi feito milimetricamente no concerto e no show que a Madonna fez em Tel Aviv em 2019. Pasme os senhores. Não há como negar. Então, melhorando um pouco mais aqui essa imagem, deixa eu ver se eu consigo melhorar um pouco mais essa imagem. Muito bem, vamos deixá-la aqui. Eu havia comentado sobre o triunvirato Satanás, depois a igreja, Babilônia, o sistema, não é, formado pela grande Babilônia, e também o sistema político-governamental, não é, científico, representado nos cantores aí, Madonna e o outro moço. Mas hoje eu quero andar um pouquinho mais além com vocês, e nós já estamos caminhando. Preste atenção agora, que você pode observar aqui,
em cima como a figura de um compasso. Olha aqui, ele desce com uma terminação aqui, uma projeção aqui. Tudo isso é muito bem orquestrado. Então vimos as vigas e as colunas formando o H, a cruz no meio, como você via ali, na insígnia dos jesuítas. Porque eles estão no meio do sistema. Eles são o sistema. Preste atenção aqui agora. O compasso, olha aqui, e depois a terminação, projetando esse compasso até o chão. E você pode observar que estas torres aqui, com essas três, não é? Alguma coisa que se projeta a mais, elas funcionam como as bases do compasso, elas são as garras do dragão. Preste atenção, irmão, está aberto. Não tem nada de forçação de barra aqui. Preste bem atenção na imagem. Depois, nós podemos observar aqui então essa parte central. Olhe só aqui a parte central, onde está a cruz, não é? Que para alguém simbolizaria apenas uma capela, mas pasme vocês, ela é a representação da cauda do dragão. Vamos ler Apocalipse, capítulo de número 12, não é? E o versículo de número 2, que dizia assim: e estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Versículo 4 agora: e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. Os anjos que seguiram Satanás na rebelião contra Deus no céu, eles não pensavam que Satanás era mau. Eles achavam que ele até era melhor do que Deus, que ele podia substituir a Deus, razão pela qual seguiram. Eles foram enganados. A arte do engano, que é a ferramenta praticamente mais ferrenha que Satanás utiliza, a arte do engano. Então, estou expressando para vocês nesta imagem, não tem como interpretá-la diferentemente, está em aberto. O compasso, que ao mesmo tempo representa os pés do dragão, as garras do dragão, olha aí, ó. E no meio, a sua cauda, com a qual ele arrastou a terça parte dos anjos no céu, e ele foi precipitado na terra, e ele também tem arrastado com a sua cauda a muitos através das doutrinas e dos dogmas do engano. Aula de número 2, para quem ainda não assistiu, não participou. Aula de número 2, a Grande Babilônia, área doutrinária. Eu estou lendo a Bíblia com vocês e estou comprovando com fatos. Não tem como negar. Eles fazem parte do sistema oculto, místico, esotérico, e que cultuam o dragão. Está literalmente exposto aqui, não há como negar. E paz, meus senhores, que a cauda tem disseminado o engano sobre toda a terra.
e tem arrastado milhares. Milhares. É por isso que em Apocalipse, o capítulo de número 18, não é? O versículo de número 4, está escrito assim: e ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados, e para que não incorra nas suas pragas, porque Deus vai condenar a grande Babilônia. Ele já tem condenado. Sai dela, povo meu, porque Deus sabe que tem gente com o coração aberto para servir a Deus nesses lugares aí, mas estão debaixo do engano, arrastados pela cauda, por uma mera aparência externa, sendo que no currículo interno eles são o dragão, chamada por Deus antiga serpente. Eles fazem parte do sistema do dragão, do compasso. Olha aqui, ó, olha aqui, o compasso. Como vencer este dragão? Então você vai para Apocalipse, capítulo 12. Como as pessoas podem ser livres do engano do dragão, da antiga serpente, do sistema enganoso que tenta, através da sua cauda, arrastar milhares, como aconteceu no céu. Então você vai ver aqui em Apocalipse capítulo 12, o versículo 11, a forma como você vai vencer isso tudo. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Deixa eu voltar aqui para a visão anterior. É dessa maneira que você vai vencer este mundo tenebroso. E eu trouxe aqui uma imagem dos 300 anos, aqui da comemoração dos 300 anos da loja maçônica na Inglaterra. Preste atenção. Essa daqui é a imagem da comemoração da loja maçônica na Inglaterra, seus 300 anos. Olha aí, eles chamam isso daí do olho de que tudo vê, o compasso em cima. Vê se não é a mesma coisa que eu estou te explicando. Olha a imagem aqui, olha o compasso aqui, ó. Olha agora o compasso aqui. É a mesma coisa. Não é? Voltando. Olha aí a imagem do compasso. O único olho representado por Madonna, porque ela estava com um dos seus olhos tampados com um X. E não tenho que negar. Continuando. Qual a forma então? Ficando com os olhos bem abertos para não ser enganado pelo dragão. E vencendo ele através do sangue do Cordeiro, como está escrito na Bíblia, através do testemunho da palavra do Senhor Jesus. E se houver as perseguições, não temer até a morte, ser firme, resignado e permanecer sem negar a Jesus até o final da sua vida. Está aí, eles o venceram pela palavra, a espada, pelo sangue do Cordeiro, né? Porque vai haver sempre embate entre a luz e as trevas. Mas esta aula de hoje está revelando a você a unidade entre o símbolo dos jesuítas e o da maçonaria. Você nunca tinha ouvido isso. Prossigamos. A união desses símbolos, esse daqui é o gráfico que eu já havia mostrado para vocês, a imagem que eu já havia mostrado a vocês assim, mas vamos agora para o importante que eu quero encerrar, porque já estou passando já de 30 minutos de aula.
mas eu preciso encerrar. Vamos lá. A união dos dois símbolos. Estou falando de sociedades secretas, o lado interno, místico, esotérico e oculto da Grande Babilônia. Então vamos lá. Como os dois símbolos estão juntos, então nós vamos unir também as letras que formam estes símbolos. I, H, S, G. I, H, S e G. Revelação do alto isso aqui, irmãos. Prossigamos. Nós estamos sempre falando sobre a área científica e também a área matemática. O I, eu já expliquei isso aí, não vou voltar. Os irmãos veem as lives anteriores, mas o I é a letra de número 9. Se você contar do A ao I, ele vai ser o número 9. O H vai ser o número 8. O S vai ser o número 19. E o G, como já expliquei anteriormente, o 6. Ele não vai ser aqui especificado como o 7. Eu sei o que eu estou falando. Vai haver explicações e prova futuramente. Agora não. Mas ele é o número 6. Já fiz postagem, já a vocês anteriormente aí. Veja o filme de Sherlock Holmes. A postagem que fiz sobre o filme de Sherlock Holmes, se você ainda não ouviu ou desprezou essa postagem, volta lá. Então o G, número 6. Então nós vamos prosseguir aqui. A soma de 9 e 8 é 17. Nós já temos aqui também uma dezena 19, colocamos ele aqui ao lado, 19. E puxamos também aqui nessa segunda fase o número 6. Indo para a terceira fase, nós vamos fazer a soma desses dois numerais para ter a unidade. Então 1 mais 7, 8. 1 mais 9, 10, que vai dar 1 mais 0 é 1. E o número 6, que praticamente já é unidade desde o seu início. Então vamos lá agora para a parte final. 16. Não é? Mais 8. Quem é bom de matemática? 16 mais 8, 24. Vamos somar as unidades agora? Uma a uma. 8 mais 1, 9. E 9 mais 6, 15. Então nós vamos ter aqui como finalização os números 24 e o número 15. Aula de número 1 e número 10. 2415. Eu tenho explicado muito sobre isto. Vamos lá? E encerrando agora, tanto 2 mais 4 vai dar 6, como 1 mais 5 vai dar 6 também. Então nós vamos ter aqui 24, 15 e 6. Então onde é que eles estão querendo chegar, o sistema? A pergunta que fica é essa: onde é que eles estão querendo chegar? 24, 15 e 6 é o índice da luz, do elétron-volt, princípio matemático atômico. Eles estão querendo dizer, ou se considerarem, como a luz. Nada disso é feito sem pensar. Existe um movimentar maligno por trás, utilizando aquilo que é de Deus, porque toda essa matemática que nós estamos vendo aqui, ela é de Deus. Foi o Senhor que instrumentalizou tudo isso. Eles descobriram e tomaram para si
e utilizam o conhecimento divino para eles, para sua glória própria, porque a Babilônia, ela quer ser conhecida como aquela que dá as cartas, a que dá as cartas, não é? Aos governos e à humanidade. Ela está sentada sobre as 7 cabeças que simbolizam governos e também sobre toda povos, línguas, tribos e nações. E ela quer ser conhecida, a Babilônia bíblica do capítulo 17, que traz o título de mistério, não é? Como a mãe de todas as igrejas, ou também é conhecida em Apocalipse 17 como a mãe das prostituições. É o que Deus a chama, mãe das prostituições. Então veja aí, estou revelando para vocês mistério. Você nunca ouviu isso que você está ouvindo agora, essa explicação. O mistério sendo revelado. A união do símbolo jesuítico, da insígnia jesuítica, com a maçonaria. E estamos explicando para vocês. Preste atenção. Algo que você praticamente nunca ouviu, uma revelação de Deus. A aparência dos símbolos e a união deles, juntando todas as letras, I, H, S e também o G. E você pode observar aqui que esses cravos aqui, ó, nós já explicamos na imagem, não é? Olha eles aqui, ó, os 3 cravos aqui que praticamente, né, eles se tornam uma coisa só. A projeção do compasso com a cauda. E se você voltar na imagem lá, se você fizer essa projeção dos cravos aqui, ó, que está minimizado, vai acontecer aquela projeção que você viu no show da Madonna. Coisa seríssima no mundo espiritual. Amém? Então era isso que eu gostaria de explicar nesta primeira aula de hoje. Já passamos 30 minutos, não tem jeito, não é? São muitas partes importantes que não podem ser deixadas de lado. E eu espero que você esteja entendendo. O elétron-volt 2415/6. E eu já fiz postagens já, onde você aprende que 2 mais 4 é 6. 1 mais 5 é 6. E a finalização da unidade, 6. Olha aí o número 666. E que disse que ele não é mau, porque ele é de Deus. Mas ele vai querer ser utilizado como uma insígnia pelo homem do pecado, porque ele diz ser Deus. Que Deus abençoe a todos nesta manhã. Estamos encerrando. Brevemente continuaremos com a parte 2, a divisão 2, os jesuítas. Que a glória do Senhor possa ser sobre vocês. Vai estudando desde a primeira aula, porque a soma de cada partícula das aulas vai gerando em você uma estrutura espiritual que Deus quer que você tenha, de entendimento, conhecimento, e você será poderoso nesta última hora para batalhar contra as hostes do mal. Que Deus abençoe grandiosamente a todos, um ótimo final de semana. Desejo a todos um Feliz Natal, amém? Com muita alegria e união das famílias, aqueles que podem estar juntos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. O Natal verdadeiramente é Cristo, é Jesus, não é? Esse é o nosso símbolo primaz e o principal, Jesus de Nazaré. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fiquem todos na paz do Senhor.